Estou aqui com um edital do governo do estado de Alagoas. É um edital para professor. Recentemente foi lançado esse edital, né, agora no início de julho de 2021, para mais de 2.500 vagas de professor no estado de Alagoas. Eu estou fazendo esse vídeo com foco nas vagas do professor de ensino religioso. Dessas 2.500 vagas, 26 vagas são destinadas a professor de ensino religioso. Estou aqui com o edital aberto, na verdade é um edital extraído da plataforma do PCI Concurso, sem nenhum problema. É o mesmo edital que a gente vai encontrar na página do governo lá de Alagoas. E a gente vai passar por alguns pontos aqui para a gente ver melhor e entender esse edital. Então, vamos descendo aqui. Governo do Estado de Alagoas, edital número 1 da SEDUC de Alagoas, de 6 de julho de 2021. Então aqui a gente começa com as disposições preliminares, falando do edital. É um edital para o cargo de professor, com a descrição sumária das atividades, exercer a docência no Sistema Público Estadual de Educação, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania, exercer as atividades técnicas pedagógicas que dão suporte diretamente às atividades de ensino, planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo de ensino-aprendizagem e propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados, proporcionar ao educando um desenvolvimento para o exercício pleno de sua cidadania, propiciando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, município, estado e país, tornando-o agente de transformação social. Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativas pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. A atuação dos professores aprovados será tanto em sala de aula quanto em ensino EAD, ensino híbrido e via televisão. Então, o que a gente tem aqui é uma descrição das atividades do cargo de professor, normal, onde tem as atividades de ensino e as atividades administrativas comuns, sobretudo nos dias atuais, com ensino à distância, ensino híbrido, bem dentro da normalidade. Nós temos aqui a remuneração de R$ 2.433,95, com certeza remuneração mensal, numa jornada de trabalho de 30 horas semanais. E aqui a gente tem os diversos cargos, o detalhamento dos diversos cargos, a educação especial, fundamental, e a gente tem aqui o cargo 3, no item 2.3, o cargo de professor de ensino religioso. E o que é importante aqui? Os requisitos. Quais são os requisitos para eu poder disputar e, consequentemente, se aprovado, ser nomeado? Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Ciências Sociais, Ciências da Religião, Sociologia ou Filosofia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Leandro, eu sou formado em letras, português, inglês ou letras de literatura. Posso fazer o concurso? Você pode até fazer o concurso, mas você não vai ser empossado nesse cargo. Leandro, eu sou formado em bacharel em teologia. Posso fazer o concurso? Mais uma vez, fazer o concurso você pode, mas você não vai ser empossado porque o edital não prevê esse tipo de formação, certo? Leandro, eu sou formado em enfermagem e sou bastante envolvido com essas questões religiosas. Posso? Não pode. Pode fazer, mas não vai assumir. Certo? E aqui está bem claro, curso de nível superior de licenciatura em Ciências Sociais, Ciências da Religião, Sociologia e Filosofia. Bacharelado não. Certo? Vamos descer. A gente tem aqui outros cargos, que não é o caso, Matemática, português. Percebam, se eu tenho graduação, licenciatura em matemática ou licenciatura em português, eu vou disputar para outro cargo.
né, para professor no cargo de especialidade português e não no cargo de ensino religioso, né, que é o foco aqui do nosso vídeo, que direciona ciências sociais, ciências da religião, sociologia e filosofia, licenciatura, certo? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Os requisitos básicos para investidura no cargo. Primeiro, ser aprovado no concurso público, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre os brasileiros e portugueses, né? Estar em gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, em caso de sexo masculino, estar quite com as obrigações eleitorais, possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, né, conforme o item, né, a formação, é o que a gente já falou, ter idade mínima de 18 anos, completos na data da posse, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, não está incompatibilizado para nova investidura em cargo público, no que diz respeito à acumulação de cargo. Aqui já vem falando, né? Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos cargos constitucionalmente permitidos, que normalmente são professores e profissionais da saúde, né? E o candidato deve declarar que tem ciência e aceita, caso aprovado, entregar todos os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. Isso é interessante porque é aquela velha história. Se eu tenho formação em administração e quero concorrer para aquela vaga de ensino religioso, o edital está dizendo que tem que ser em ciências sociais, ciências da religião, certo? Existem os cargos específicos. Descendo mais um pouquinho aqui, seguindo no edital, a gente tem as vagas, né? As vagas estão especificadas no anexo 1, a gente vai ver mais lá na frente. Lotação, né? Exceto para as vagas em unidade de ensino que ofertam a modalidade educação indígena, né? Ensino básico da educação escolar indígena, também no anexo 1, ou seja, mais lá na frente a gente vai ver isso. Descendo mais um pouquinho, tem aqui falando das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, né? 20% das vagas destinadas, conforme o artigo, parágrafo 5 do artigo da lei estadual. Vamos descer mais um pouquinho. Passando aqui no edital. Depois eu vou deixar esse edital disponível, tá, no final do vídeo para vocês. No caso, pessoas que se declaram com deficiência têm a avaliação biopsicossocial, certo? Aqui fala sobre a banca, né? A banca é a Sebrasp, acho que a gente não comentou sobre isso. A inscrição no curso é uma taxa de R$ 95,00 e tem um link, aqui a gente entra no link da internet e faz a inscrição no período estabelecido no cronograma, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Tá vendo? É o site da Sebrasp. É importante isso, ó, não responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida, por motivos de ordem técnica e tal. Importante. Isso aqui, ó, das disposições sobre inscrição no concurso público. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o edital, ou seja, ler o edital, mais uma vez vou deixar o link, certificar-se de que preenche todos os requisitos para não correr o risco de fazer fora da idade, ou tem algum tipo de impedimento, ou mesmo a formação para isso. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo, especialidade, GERE, né, que é a localização da escola, unidade de ensino, conforme disponibilidade de vagas, bem como pela cidade de realização de provas. Então tem que ter muita atenção na hora de escolher a cidade que vai fazer a prova, para não correr o risco de marcar uma cidade e querer fazer prova na outra, porque não vai ter como alterar, certo? No momento da inscrição, o candidato deverá assinar a concordância com os termos que constam no edital, bem como declarar que seus dados pessoais sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do concurso, certo? No que diz respeito à lei da gestão dos dados. É vedada a inscrição condicional, tudo dentro da normalidade. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Tem o caso dos casos de solicitação de isenção de taxa,
desempregados, conforme a lei estadual, que aqui é a primeira possibilidade, e aqui tem a documentação que tem que apresentar. A segunda possibilidade é carente, também conforme a lei estadual de 2007, também tem toda uma documentação aqui que tem que apresentar. E a terceira possibilidade é doador de sangue, também conforme a lei estadual. A quarta possibilidade é o trabalhador que ganha até um salário mínimo por mês, também conforme a lei estadual, é a mesma legislação. Tem toda uma documentação aqui que tem que apresentar. Aí tem que ficar atento ao cronograma, ao calendário do concurso, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Vamos descendo aqui. O edital, mais uma vez falando que o edital vai ficar disponível. Aqui no caso faz menção de candidato transexual ou travesti que deseja ser tratado pelo nome social, tem que fazer essa declaração. Candidata que tiver necessidade de amamentar, também é importante. Tem um campo específico que deve assinalar. Vamos descer mais um pouquinho. E aqui a gente entra nas fases do concurso, né? Primeira etapa, né, a P1, é uma prova objetiva, ou seja, de marcar, de conhecimentos gerais, que vai ter 30 questões, né, 30 itens de português, 10 itens de legislação e 10 itens de tecnologias educacionais e competências socioemocionais, ou seja, isso aqui é para todo mundo. E o P2, né, também objetiva, de conhecimentos específicos conforme a especialidade do professor, que aí são 70 itens, né? 70 questões. Na verdade, isso deve ser uma quantidade menor de questões, e aí 70 eles devem contar, por exemplo, se uma questão tem 5 respostas, ali já tem 5 itens. De caráter eliminatório e classificatório, e ainda tem uma avaliação de títulos aqui, que é classificatório. Aqui o edital diz que as provas objetivas têm a duração de 3 horas e 30 minutos, e será aplicada na data provável, né, que a gente vai ver seguindo aqui o edital. Aqui fala que o candidato deve acessar o endereço eletrônico para verificar o local de prova. Importante isso, porque às vezes pode ter mudança. E só pode fazer prova no local designado pela comissão, pela Sebrasp. Então é muito importante atentar para isso. Isso aqui é muito importante, né? A prova será constituída de itens para julgamento agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com os comandos e que se refere o item. Ou seja, você vai receber uma questão e em cada alternativa, em cada questão, cada letra, vamos colocar assim, você vai ter que marcar certo se você julgar que a questão está certa e marcar errado se você julgar que a questão está errada. Se você não marcar nada, a questão não pontua. Se você acertar, você pontua, mas se você errar, você perde um ponto. Esse é o estilo de questão da CESP. Da CESP e Sebrasp, no caso, né? Aqui tem o critério da avaliação das provas objetivas, exatamente isso que a gente comentou agora há pouco. E isso aqui é uma parte muito importante, ó, no item 8.15.4. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Obtiver nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1. Qual é a prova de objetiva de conhecimentos gerais P1? Essa aqui, ó. P1. Se você tiver aqui, a gente vai ter 30, 40, 50. Se você tiver menos de 10 pontos aqui, você está eliminado. Vamos seguindo aqui. Obtiver nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2, ou seja, 21 na prova P2. pontos nessa parte aqui, P2, de conhecimentos específicos, ou seja, de 70, você tem que fazer 21 pontos. Descendo mais aqui, um pouquinho para a gente ver.
e obtiver nota inferior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas. Ou seja, se a gente somar a P1 e a P2, nós temos que ter 36 pontos. Aqui são 120 pontos, então precisa ter 36 para seguir no processo seletivo. Se tiver menos de 36 pontos, de acordo com o edital, o candidato está reprovado e não segue para a segunda fase, que é, no caso, a avaliação dos títulos. Aqui fala sobre o gabarito, que vai ser a liberação do gabarito. Descendo mais um pouquinho, tem a avaliação de títulos, né, que vai ser até um total de 10 pontos. E o que vai ser levado em consideração? Certificado de pós-graduação a nível de especialização, que é de 1 ponto, também só pode 1 ponto. O diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado, que tem a validade de 3 pontos, né? Ou seja, só pode apresentar 1. E o diploma de curso de doutorado, que tem um total de 6 pontos. Se a gente somar aqui, né, só pode ter 10 pontos nessa prova de títulos, é o total. Certo? Aqui fala sobre os documentos necessários à comprovação de títulos. Né? Mas é importante a gente tratar essa questão dos títulos, porque o que acontece? Primeiro você tem que focar na prova escrita, na prova objetiva. Porque se você não for aprovado na prova objetiva, não vai ser avaliado pelos títulos. Né? Então, também não tem que se preocupar com os títulos. Se você tem especialização, ok. Se você tem mestrado, ok. Se você tem doutorado, ok. Se você não tem, não tem. Então, não tem o que fazer mesmo. Certo? Então, é focar no conteúdo programático para fazer uma boa prova escrita. Vamos seguindo. Critérios de desempate. Né? Maior nota na prova de conhecimentos específicos, ou seja, na P2. Segundo, maior idade, né, de acordo com a lei estadual. Maior nota na prova objetiva, na P2. Depois, maior nota na prova de conhecimentos específicos, na P2. E depois, um último critério, na prova de conhecimentos gerais, na P1. E um último aqui é se tiver exercido a função de jurado. Lá, mas se empatar e você tiver exercido a função de jurado, tem como apresentar o comprovante, e você tem uma vantagem. Aqui fala das disposições finais, tem um contato aqui da organizadora, da UNB, a Sebrasp, né, dizendo que tem que levar caneta esferográfica, documento de identidade original, nada demais, né, a apresentação dos documentos com foto. Vamos descer mais um pouquinho. E a gente entra aqui no objeto da avaliação, né? Habilidades e conhecimentos. Habilidades. Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio. Né? Então vamos aqui, ó. Conhecimentos gerais. Língua portuguesa, a gente tem uma quantidade considerável aqui de conteúdo. Legislação, aí tem a legislação estadual, Estatuto dos Servidores Públicos. Nós temos aqui as tecnologias educacionais, né, as diretrizes e bases curriculares da BNCC, né, referencial curricular de Alagoas, enfim. E para todos, né, isso aqui são para todos os cargos, inclusive para os professores de ensino religioso. E aí a gente entra na parte dos conhecimentos específicos, né? Aqui professor especial, ensino fundamental. Aí a gente tem aqui, ó, no cargo 3, né? Professor de ensino religioso. 1. Elementos históricos do ensino religioso. 2. O ensino religioso e a participação social. Cultura e transferência. 3. Cultura e tradições religiosas. 4. Escrituras sagradas. 5. Ensino religioso e teologias. 6. A origem do fenômeno religioso. 7. O ensino religioso e a escola a partir da Lei 9394 de 96.
E 8, objetivos do ensino religioso para o ensino fundamental. 9, metodologia do ensino religioso. Então, esse é o conteúdo programático desse concurso com foco no ensino religioso, nessas 26 vagas, a gente vai ver já já, desse concurso para Alagoas. O conteúdo é esse e todo esse aqui, ó, português, legislação, língua portuguesa, legislação e tecnologias educacionais. Esse é o que você, candidato, tem que ficar ligado. Vamos adiantar um pouquinho aqui, que são os outros cargos, né, que a gente não quer dar foco aqui nesse vídeo. E a gente entra aqui nos anexos. Aqui nos anexos a gente tem a relação de escolas, né? Então é interessante, por exemplo, ó, pegar aqui, ó, professor de ensino religioso, cargo 3. Ó. Educação básica são 5 vagas. E a gente tem aqui na escola Cacique Alfredo Celestino, a gente tem uma vaga disponível, certo? Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui, né, por exemplo, na escola Itapó, nós temos uma vaga. Então, é interessante olhar com bastante calma essa tabela, porque provavelmente na hora de você fazer a sua inscrição, você vai ter que dizer qual é a escola que você vai estar concorrendo à vaga. Certo? Isso é muito importante. Aqui são os outros cargos que a gente não vai falar. Certo? É importante conhecer. E a gente tem aqui o cronograma previsto, né? Período de solicitação da isenção da taxa. Nós temos aqui solicitação da inscrição, a de 16/7 a 20/8 de 2021. Disponibilização do link para o deferimento, data para o limite de pagamento, ó, que é 25/8. Período de recurso. E a gente tem aqui ó, a aplicação das provas objetivas no dia 17/10 de 2021. Divulgação do gabarito no dia 19. Ou seja, você lê o edital, vê o conteúdo programático, separa o seu material, faz a inscrição com tranquilidade, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. O atestado, né, para pessoas que se declaram com deficiência. E aqui para avaliação biopsicossocial também, que tem que preencher. Então, é isso, tá? É importante conhecer o edital, conhecer o calendário com as informações, conhecer, é claro, as escolas que você pode dar aula, que você pode trabalhar, fazer essa inscrição corretamente, atentar para a cidade de prova que você vai estar se inscrevendo, certo? E, lógico, se preparar para o concurso, levantar todo esse material, ver se atende os pré-requisitos, para não correr o risco de ter uma formação que não pode participar do concurso, né? Isso é bem complicado, tem que ter atenção e fazer uma boa prova, né? Se preparar, conhecer o lugar que vai fazer a prova e é isso, gente, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Boa sorte a você que vai tentar esse concurso e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.